E aí, pessoal, tudo 12 por 8? Fiz mais uma vez aqui na área. Estou um pouquinho atrasado para fazer o acompanhamento do relatório do Fatinha, de dezembro, mas vamos direto lá para o relatório, então, para a gente não perder muito tempo, porque tiveram umas informações interessantes esse mês. Relatório de dezembro. A tese do FAT, aquela tese de plug and play, como a gente já falou no vídeo de apresentação, vou deixar no card aqui, em algum lugar aqui na frente da minha carinha, em que o fundo prepara as lajes conforme a demanda do cliente e aluga de volta com um contrato atípico, já que ele está fazendo sob medida, né? O que não é muito comum para lajes. Focado no middle market, empresas que não precisam de lajes muito grandes. E o grande ponto do fundo tem sido aqui a velocidade de recolocação dos aluguéis de 13 dias. Ou seja, a vacância não fica alta por muito tempo. Sai um inquilino, ele já coloca um outro. Top? Em dezembro, nós tivemos a aquisição de 5 novas unidades, o que fez a BL aumentar de 23.800 metros quadrados para 25 mil. Agora o fundo tem 83 lajes, unidades, né, para alocar em 50 edifícios para 81 inquilinos diferentes, ou seja, super diversificado em vários prédios, em vários inquilinos, em várias unidades e em vários segmentos, o que é muito bom. Em relação às áreas, são em áreas boas. O fundo tem um conhecimento maior de Vila Olímpia, então ele é bem concentrado aqui em Vila Olímpia, mas em várias unidades, o que não é nenhum grande problema. Além disso, o fundo tem 0,8 de taxa de gestão sobre o patrimônio, o que é muito tranquilo, já que não tem taxa de performance, e acaba sendo um valor muito bom, né, para os cotistas. Em relação aos destaques financeiros, o patrimônio do fundo está na casa de 360 milhões, um fundo ainda pequeno, que está buscando crescer mais um pouco ainda. Vemos um descontinho aqui em relação ao valor de mercado na casa de 78 no fechamento de dezembro para o patrimonial de 99. Esse patrimonial aqui teve uma quedinha por conta da reavaliação dos imóveis, mas ainda é perto de 100. Já vemos o caixa dando uma diminuída para pagar a amortização de um dos CRIs que começou a ser cobrado em setembro de 2024, e aí sai ali 500, 600 mil por mês. Então a gente já vê esse caixa um pouco menor, mas a gente vai falar desse caixa aqui de 24 milhões lá na dívida. Vamos guardar esse número, 24 milhões do caixa. A receita bruta caiu um pouquinho, a operacional subiu um pouquinho, os cotistas caíram um pouquinho, a despesa caiu um pouquinho, o serviço da dívida foi baixo esse mês, e aí eles explicam mais para frente lá o porquê. A liquidez subiu um pouco e a ABL subiu com a aquisição de 5 novas unidades, né? Em relação aos comentários do gestor, a gente vê os 85 distribuídos, que está sendo distribuído já há bastante tempo. Aqui eles colocaram que a receita registrou um aumento, só que eu acho que isso aqui foi erro na escrita, porque quando a gente vê lá na DRE, ela não subiu 3% não, em relação ao mês anterior ela caiu, na verdade. Então essa frase aqui não está equivocada. Aí ele mostra aqui o porquê desse aumento, que não foi aumento, e a receita total teve uma reduçãozinha de 0,78, como a gente viu ainda agora, né? Os recursos que vêm sendo distribuídos mensalmente, como renda mínima garantida e ganho de capital, a renda mínima de umas unidades que eles compraram no final do ano, de 2024, ali mais pro final do ano, e ganho de capital de algumas vendas que eles fizeram de unidades também, que estavam sendo distribuídos mensalmente, estão quase acabando, faltam 725 mil só. O fundo vem distribuindo ali na casa de 500 mil por mês dessa reserva. Então aqui, ou acaba no mês que vem, ou eles devem dividir em mais duas aí e acaba em janeiro, fevereiro, né? Fevereiro seria a última distribuição desse valor, mas está acabando. Isso da parte da reserva. Em relação ao TJKB, daquela troca que eles fizeram lá das unidades por cotas do TJKB, continua recebendo os 142.742 no mês. Que é um valor bem bom, assim, dessa troca. Aqui eles não colocaram o restante do texto, mas esse recebimento pelas cotas de TJKB está maior do que o fundo recebia de aluguel das unidades que ele trocou, né, com o TJKB. Então, bom para o FAT. As despesas apresentaram uma redução de 6,73, devido aqui à não incidência de PTU e no menor número de dias úteis, e aí o CRI cobrou menos. Por isso que a gente viu aqueles 22% a menos, né, ali em cima de impacto do CRI no resultado do mês, né? Em dezembro,
O inquilino que estava nesse conjunto 72 foi para a unidade que estava vaga, a única que estava vaga aqui desse edifício na UR, e o fundo também conseguiu assinar um contrato para colocar um novo ocupante nesse conjunto 72, que ficou vago porque o inquilino foi lá para o Naur. Então agora, a partir de janeiro, o fundo está com vacância zero de novo, né, na financeira e na física. Nesse mês, a gente ainda vai ver uma vacânciazinha, porque como a vigência é só a partir de janeiro, então essa vacância, a vacância dessas unidades entrou no relatório de dezembro. Mas a gente vê mais ele para frente. E foi reaplicado o reajuste dos indexadores, né, nos contratos que estavam no período de reajustar. Então a gente vê também que o fundo vem aplicando o reajuste nada abaixo, o que é muito bom. As que foram adquiridas, né, em dezembro, a maioria delas ali no Brooklyn, umazinha aqui, 2 unidades aqui na Faria Lima. E essas 5 unidades aumentam em 1.200 metros quadrados, né, a ABL, e em 143 mil a receita. Como está aqui no futuro, né, a somarão, eu imagino que esses 147 ainda não entraram no resultado. Então eles devem passar a entrar a partir do próximo relatório. Mas foi só uma interpretação. No mês foi feita a reavaliação, como a gente falou ainda há pouco, né, e teve uma redução de 2% no portfólio do fundo, né, no portfólio dos ativos. E com os juros aumentando, cara, é surpresa os que subiram, né? Mas teve essa quedinha aqui. Foi amortizado 596 mil do CRI, que já está cobrando. Tem um outro CRI que só passa a cobrar a partir agora de 2025, a gente vê lá na parte de dívidas. E tem mais informações aqui sobre a aquisição do Brasílio Machado, né? Que o fundo ficou um tempão sem falar nada. No final do ano passado, em dezembro, né? Saiu o fato relevante falando sobre essa nova estruturação aqui, que antes o fundo ia cooptar 100% do fundo Brasílio Machado, ia fazer essa aquisição, só que agora, dentro do fundo Brasílio Machado, só vão ficar 50% do prédio Brasílio Machado e os outros 50% vão ser constituídos em 6 novos fundos, que o FAT pode ir comprando esses fundos conforme for necessário e se ele tiver com esse desejo, né? O que faltou? Prazo de pagamento, como vai pagar, se vai ser igual ao que saiu no relatório de março do FAT, em que o fundo falou que ia pagar metade com dinheiro, metade com cota, mais o custo das obras. E aqui eles não falaram, né? Mas assim, isso é uma coisa sabida do FAT. A comunicação ela não é muito boa. Então eles vão dando a conta gotas o que está sendo feito, né? Podia ser melhor isso. Mas vamos esperar para ver como que vão ser esse pagamento. Se vai ser daquela forma que era, né? Imagino que no relatório de janeiro eles informem. Até porque a proposta foi aprovada no FAT em dezembro e a Assembleia do Fundo Brasílio Machado vai ser em janeiro. Então eu imagino que no relatório de janeiro tenha mais informações sobre isso. E o que eles arrumaram, né, fizeram bem bolado entre os fundos nessa aquisição, foi que o Brasílio Machado vai ajudar pagando as despesas de PTU e condomínio, além de uma renda mínima garantida ali, enquanto tem essa incorporação. Que conforme o FAT for fazendo as obras nos andares que vão ser incorporados, ele faz a obra, aí diminui um pouco o quanto que o Brasílio Machado está pagando dessas despesas. Aí ele faz obra em outro andar e diminui um pouco. Vai assim gradativamente, né? O FAT vai aumentando a sua base de receita e a despesa lá no Brasílio Machado vai diminuindo. Então a gente vai ver esse pagamento de despesa de PTU e condomínio e renda mínima sendo gradativamente reduzidos, né, ao longo do tempo. Beleza? Em relação aos indicadores, não tem muita diferença em relação ao relatório do mês passado. A vacância aqui quase foi para 100%, a taxa de ocupação quase foi para 100%, né, a vacância zero. Não foi, pelo que eu falei ainda agora, como os contratos entram em vigência a partir de janeiro, aquela unidade que estava vazia ainda entrou no relatório desse mês, mas a partir do mês que vem vai estar zerado. Em 2025, 8% aqui de reajuste, né, de vencimento dos contratos, então vão ter aqui as renovações desses mesmos contratos. O FAT está com 3 anos aproximadamente de prazo dos contratos, né, dos inquilinos, um prazo bom para lajes, já que são unidades menores. E aqui a distribuição mensal desse reajuste, né? Como esse ano é pouquinho aqui, né, de vencimento dos contratos, então acho que vai ser muito tranquilo. Tanto o reajuste quanto as renovações vão ser muito tranquilas.
Média por metro quadrado do fundo, a gente vê que não variou tanto, ó, desde de julho de 2024. E a gente viu no relatório do mês passado que só na Faria Lima, que esse valor aqui, médio, está menor, em todas as outras áreas está maior, que é muito bom. Aqui, o fundo dividido bem entre GPM e IPCA, e conforme forem ocorrendo novas renovações, tende a ir aumentando essa parcela de IPCA aqui, né? Tirar esse GPM, que são de contratos mais antigos. Na DRE, a gente vê aqui uma queda em relação à operacional bruta, como a gente viu bem lá naquela primeira página. E a receita de locação, que era aquele texto que estava falando que subiu 3,17%, se não me engano, na verdade ele caiu aqui em relação a esses 3.300, tá vendo? Por isso que eu falei que aquele texto lá, eu acho que tá errado aquela frase. Mas, enfim. O fundo distribuiu 632 mil daquela receita de ganho capital e renda garantida. Então agora faltam 725 mil, ou seja, tá acabando, certo? E o que é que me chama atenção nisso aqui? Eu não posso fazer nenhuma projeção de pagamento, né? Não tenho essa autoridade. Mas, num cenário hipotético, quando isso aqui acabar, essa linha aqui, se a gente pegar todos esses mesmos números e colocar isso aqui como zero, esse rendimento aqui vai cair lá para perto de 70 centavos, 70, 71 centavos. O que, com a cota na casa ali de 78, 77, como a gente está vendo, é tranquilo, sim, ainda é uma rentabilidade alta. Mas hoje, se o fundo não vender nada, de novo, pelo que está escrito nos relatórios, esses 85 centavos aqui não se sustenta. Vamos ver no de janeiro se vai ter alguma nova informação em relação a isso. Mas eu acredito que, com os dados que a gente tem hoje, para o cenário futuro, esses 85 centavos eles não se sustentam. Com as informações que a gente tem. De repente o fundo já vendeu alguma coisa lá e vai preencher aquela reservinha de novo e vai continuar distribuindo os 85. Mas não é o que está escrito, né, hoje. Em relação ao FRA, essa explicaçãozinha aqui é legal de dar, porque é um dos poucos fundos que fazem isso assim de forma clara, né? Em que esse fundo de reposição de ativos, essa linha aqui, ele tira 3% da receita, 3% desses 4 milhões aqui, certo? Para botar numa reserva para fazer as melhorias que tem que ser feitas, né? Conforme os inquilinos vão pedindo. Desse valor dos 3% disso aqui, que dá ali na casa de 120 mil e uns quebrados, 56 mil foram suportados pelo FRA. Ou seja, dessa linha aqui de 79, 56 vieram do FRA desse mês, certo? O que faz que sobre 63.780. Aí esses 63 mil aqui vão para a reserva lá. O fundo podia colocar aqui nessa mesma página quanto que tem na reserva do FRA, que a gente não sabe. Em outubro, eu perguntei, estava na casa de 330 mil, perguntei por e-mail, de 330 mil. Mas aí hoje para frente, como eles não colocam, a gente teria que vir fazendo a conta, né? Mas é um pouco mais de 330 mil. E na linha aqui do IPTU, essa linha aqui que está positiva, despesas condominiais IPTU, ele está explicando por que ficou positivo, né? Então, seguimos. O serviço da dívida está batendo ali 8 centavos na cota, mas é uma dívida super bem controlada, um valor baixo. Aí ele só informa aqui que o impacto é de 8 centavos na composição aqui da remuneração. Desses 26 centavos, 8 é do CRI. E o fundo gerou de receita mesmo e dividendo 89 centavinhos. Vem pagando 85 aí ao longo do ano. Aqui são as remunerações sobre o valor patrimonial e o valor patrimonial anualizado, né? O que está dando aqui quase 11%. E na remuneração mensal um pouco mais de 0,8 por mês. Remuneração acumulada. Remuneração sobre o valor patrimonial do FAT, aqui na casa de 83, 85, em comparação aos outros fundos de lajes do IFIX, que está na casa de 66, ou seja, o FAT vem pagando bem mais. Uma pequena não, né? Uma concentração aqui em Vila Olímpia, e ela tende a aumentar quando o Brasílio Machado entrar, que é na Vila Olímpia, mas bem diversificado, como a gente falou lá na primeira página, né? Primeira, segunda página. Bem distribuído em segmentos aqui. O volume voltando, chegando mais perto aqui de 1 milhão na média diária, o que é muito bom. Para o tamanho do fundo, é relativamente bom, mas quanto maior que 1 milhão, melhor, né? Mais liquidez. Mas relativamente para o tamanho do fundo, uma liquidez ok. Uma quedinha aqui
na quantidade de cotistas. Em relação ao CRI, como a gente vê, uma amortização já está sendo cobrada aqui desde setembro, desse CRI 1, a outra vai passar a ser cobrada a partir de outubro de 2025, a amortização, mas aí os juros vêm sendo pago dos dois, né? Bateu 287 mil no resultado, o que representa 7% da receita operacional bruta, né? E 33% em relação às despesas. Se a gente pegar toda a despesa aqui e ver só o que é do CRI, é 33%. Mas é um valor baixo aqui de alavancagem, super tranquilo, bem controlado. Então tá bem sossegado em relação a isso. E aqui a gente vai falar sobre aquele caixa de 24 milhões, né, que eu falei que a gente ia falar dele. Ele está sendo cobrado aqui desse CRI 1 desde setembro, e esses são os pagamentos que o fundo tem que fazer aqui de amortização. Aqui ele cita que o caixa, ele cobre até ali entre 12 e 18 meses a partir de setembro de 2024, né? Ou seja, 12 meses termina aqui, em setembro de 2025, tá muito tranquilo. 18 meses, março de 2026, né? Que aí é o somatório desse com esse aqui. E o que tem de caixa lá consegue cobrir bem essa dívida aqui de boas, né? Aí tem que ver para frente como que eles vão fazer. Você vai conseguir fazer essa nova emissão, você vai ter que vender mais algum imóvel do portfólio, vamos acompanhando. Mas até março de 26 tá sussado. E daqui para baixo são os imóveis, né? Eles mostrando as unidades, região, endereço. A BL, a gente não vai ver a BL muito grande, tipo 500 metros quadrados, 600, a maioria 200, vencimento do contrato e reajuste. Beleza, pessoal? Acabou que eu demorei para trazer essa leitura aqui com vocês, mas no fundo tá tudo tranquilo, dominado. O FAT tem esse pequeno probleminha de comunicação, de informar as coisas, mas no operacional tá indo tudo muito bem. E acho que é isso, galera. Valeu, a gente se vê no próximo.